Boa tarde, galera. Olha só, estava demorando para falar com vocês porque eu estava com um problema lá no meu apartamento, não estava em obra, enfim, como eu já tinha explicado para vocês. Hoje, então, eu vou explicar para vocês a parte da matéria de fluxo de calor. O que seria esse fluxo de calor? Ele é nada mais nada menos que uma transferência de calor devido a uma energia em trânsito. Ela pode ser por condução, por convecção ou por irradiação. Quando nós estamos falando de sólidos, nós vamos ter a condução de temperatura, a condução de calor, desculpa, devido a essa diferença de temperatura, onde sempre vai do mais quente para o mais frio. Vocês podem perceber aqui nesse tijolo aqui, como exemplo, que aqui tem uma temperatura 1 e ela está caindo para outra superfície uma temperatura 2. E o fluxo de calor sendo atravessado desse lado esquerdo para o direito. E esse fluxo de calor, vocês vão ver pela lei de Fourier, que ela é nada mais nada menos que um gradiente de temperatura devido à direção da condução do calor. No caso aqui, por essa lei de Fourier, nós estamos aqui com o exemplo de uma barra de ferro, nós vamos vir na direção X. Então, ó, nessa parte aqui, nós temos uma área e uma temperatura T1. No final aqui, a mesma área a uma temperatura T2. Quando você vai ver, então, essas temperaturas, qual for a maior, que vai determinar a direção do fluxo. Nesse exemplo aqui, o T1 é maior que o T2. Então, a variação de temperatura vai ser T1 menos T2. Bom, e o Fourier ele disse que esse fluxo de calor ele é proporcional a uma área vezes o gradiente de temperatura na direção X, como está nessa barra daí, o fluxo de calor. Nós vamos substituir essa proporcionalidade fazendo uma correção através de um coeficiente. Esse coeficiente aqui ó, é dado por essa letra K, onde ela é nada mais nada menos que a condutibilidade térmica do material. Cada material tem essa condutibilidade térmica diferente. E esse sinal de menos aqui é simplesmente para corrigir o fluxo positivo. E, na verdade, quando você tem ΔT, é a temperatura final menos a inicial. E a temperatura final é sempre T2. Aí ficaria T2 menos T1. Como T1 é maior do que o T2, aí ele faz essa inversão por esse sinalzinho de menos. E o fluxo de calor ele nunca pode ser negativo. Então, nós estamos aqui, por exemplo, aqui numa condição de uma parede plana. O que vem a ser uma parede? Você tem uma determinada espessura, determinada por essa letra L, uma temperatura T1 e uma temperatura T2. O material que ele vai ser utilizado é definido por uma condutibilidade térmica K e a área de onde esse fluxo está vindo, que é essa superfície aqui. Percebo que cada parte aqui tem uma área diferente, mas o fluxo está se dando para essa superfície aqui, que é a mesma dessa aqui de trás. Então, aquela gradiente de temperatura em função do X, nós vamos resolver aquela equação diferencial por uma integral e vamos aplicar os limites de integração, que é para o X de 0 até L e para o T de T1 a T2. Aí, com isso, aquela equação de Fourier passa a ser essa cara aqui. Ó. O fluxo de calor, que é ponto, é igual ao coeficiente de condutibilidade, que é o K, vezes a superfície de contato, que é dado pela área, vezes a variação de temperatura sobre L, que é a espessura. Bom, como é que nós vamos fazer isso agora para calcular o fluxo de calor quando nós temos várias paredes ou várias camadas numa parede? Nós vamos fazer uma analogia à resistência térmica com a resistência elétrica. Bom, nós vamos pegar dois sistemas, uma parede aqui e outra aqui. Nós vamos fazer primeiro a associação em série, para depois fazer a associação em paralelo. Aquela equação de Fourier, nós podemos rearrumar colocando dessa forma aqui, ó, o ΔT no numerador, aí o K vezes A que estava aqui, ele passa para o denominador de L. Então, o fluxo de calor vai passar a ser ΔT sobre
L sobre Ka. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse denominador aqui eu vou chamar de resistência térmica, R. Então, meu R ele vai ser dado pela espessura da parede vezes sobre a condutibilidade térmica vezes a área. É definido desse jeito, então, a minha resistência térmica. Então, nós estamos aqui, ó, uma parede que é composta de 3 camadas. 3 camadas de materiais diferentes, porque tem aqui um K1, um K2 e um K3. Percebo que a temperatura está caindo de acordo com cada uma dos materiais que é feito essa camada da parede. Aqui varia de T1 até T2, aqui de T2 a T3 e de T3 até 4. Percebo que cada uma delas tem uma espessura diferente. Se eu tenho 3 materiais, eu vou calcular 3 resistências térmicas. Um R1 para essa, um R2 para essa e um R3 para essa daqui. Uma coisa na associação de paredes planas é que a área de contato é a mesma. Ou seja, o valor de A nesse cara aqui do 1 é o mesmo do 2, que é o mesmo do 3. Porém, os comprimentos, as espessuras, podem ser ou não diferentes. Então, a minha resistência térmica ela vai ser dada com R1 mais R2 mais R3, porque a associação é em série. Se a associação for em paralela, como está aqui, aí já tem uma pequena inversão de característica. O L, que é a espessura dos dois materiais, é o mesmo. Porém, as áreas, ó, vocês podem perceber aqui que é diferente. Então, o que acontece? A mesma coisa, eu vou passar aqui o fluxo de calor, eu vou ter de T1 a T2, o ΔT numa parede plana em paralelo é a mesma, coisa que já é diferente lá do série. E que se calcula através daquelas fórmulas da resistência térmica que a gente viu anteriormente nos slides passados. E fazendo analogia com a resistência elétrica, em paralelo nós vamos fazer uma soma dos inversos. Então, ó, a minha resistência térmica equivalente seria 1 sobre R igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Beleza? Então, tranquilo. Aqui agora vamos para um exemplo. Um exemplo bem simples aqui, bem direto. Ó, um equipamento condicionador de ar deve manter uma sala de 15 metros de comprimento por 6 metros de largura e 3 metros de altura a 22 graus Celsius. As paredes da sala, de 25 centímetros de espessura, são feitas de tijolos, com condutividade térmica de 0,14 quilocaloria por hora vezes metro grau Celsius. E a área das janelas pode ser considerada desprezíveis. A face externa das paredes pode estar até 40 graus Celsius em um dia de verão. Desprezando a troca de calor pelo piso e pelo teto, que estão bem isolados, pede-se o calor a ser extraído da sala pelo condicionador. Ele nada mais quer o fluxo de calor. Quando ele fala o calor extraído, ou falou em calor ou em potência, é chamado fluxo de calor. Só que ele quer em horsepower. Então, nós temos primeiro que o seguinte, achar uma relação entre quilocalorias por hora, que é a nossa unidade de fluxo de calor que a gente já tinha visto, para horsepower. Então, está aqui a relação. 1 horsepower é igual a 641,2 quilocalorias por hora. Vamos, então, separar todos os dados que o problema deu. Primeiro, o T1 é a maior temperatura, 40 graus Celsius. T2 é a menor temperatura, 22 graus Celsius. O K da parede é 0,14, está aqui, ó, a condutibilidade térmica. A espessura da parede, ó, 25 centímetros. Como tudo está em metro, tem que passar para metro. Divide por 100, 0,25. E a sala tem essas dimensões aqui. Primeiro, vamos calcular a área dessa sala. A área dessa sala vai ser 2 vezes 6 vezes 3, que é a nossa largura vezes altura, mais 2 vezes 15 vezes 3, que é o comprimento vezes altura. São 2 retângulos que nós temos aí. Então, quando você fizer essa conta, você vai achar o valor de 126 metros quadrados. Agora que nós temos o A, temos o K, temos o L
e conseguimos calcular o ΔT, é só substituir nessa equação aqui de Fourier, que aí você vai ter o valor, 0,14 vezes 126 vezes 40 menos 22 dividido por 0,25. Claro que vocês já fizeram essa conta de cabeça, vai dar 1.270 quilocalorias por hora. Convertendo para horsepower, que é como ele pediu no enunciado, pega esse valor e divide por 641,2. Dá 1,979. Tranquilo, fácil, simples, trivial. Agora vamos para um outro exemplo um pouquinho mais complicado. Esse exemplo aqui ele diz o seguinte, ó, uma parede de um forno é constituída de duas camadas. Então agora nós temos duas camadas de parede. Uma de 0,20 metros de tijolo refratário, ou seja, está dando a espessura do tijolo refratário, cujo valor do K é 1,2 quilocalorias por hora metro grau Celsius, e o outro material é de 0,13 metros de tijolo isolante. Então, esse aqui é a outra espessura do material, ó, espessuras diferentes. E a condutividade térmica desse cara é 0,15 quilocalorias por hora metro grau Celsius. A temperatura da superfície interna do refratário é 1.675 graus Celsius. E a temperatura da superfície externa do isolante é de 145 graus Celsius. Então já tem aí, ó, temperatura maior e a menor. Desprezando a resistência térmica das juntas de argamassa, calcule o calor perdido por unidade de tempo e por metro quadrado de parede. Então, vamos lá. Vamos separar todos os dados que ele te deu. Do refratário, ele te deu a espessura, que é 0,20, e o K1, que é 1,2. E do parede do isolante, 0,13 metros, e o K2 de 0,15. E aqui os dois valores de temperatura, T1 aqui e o T3. Por que ele chamou de T3? Estou chamando de T3. Porque o T2 seria exatamente na superfície de separação entre os dois materiais. Mas eu não vou precisar do T2 por enquanto, não. Então, vamos lá. Como ele pediu o calor por unidade de tempo e por metro quadrado, eu vou considerar a área como sendo 1 metro quadrado, porque eu não quero complicar minhas contas colocando qualquer outro valor. Poderia colocar? Poderia. Não vai fazer diferença nenhuma e no final tu iria achar o mesmo resultado. Porém, vamos fazer com o valor de 1, que é mais fácil. Meu fluxo de calor ele vai ser a variação de temperatura sobre a resistência térmica. Então, a variação de temperatura, ó, é T1 menos T3. Está aqui, 1.675 menos 145. Sobre o R. O R vai ser o R do refratário mais o R do isolante, que são a associação da parede está em série. Então, eu vou colocar na fórmula, ó, L1 sobre K1 vezes A, que é do refratário, mais L2 sobre K2 vezes A, que é do isolante. Substituindo todos esses valores, nós temos aqui, então, vamos ter 1.675 menos 145 no numerador, divididos por 0,20 sobre 1,2 vezes 1, que é o R do refratário, mais 0,13 sobre 0,15 vezes 1, que é o R do isolante. Ao fazer essa conta toda aí, você vai achar que o fluxo de calor ele é 1.480,6 quilocaloria por hora. Beleza, né? E na letra B, ele pediu o fluxo de calor, na verdade, ele pediu a temperatura exatamente nessa parte aqui que separa os dois materiais. Para isso, o meu fluxo de calor ele é constante, ele não muda nunca. Então, eu vou calcular que meu Q vai ser o T1 menos o T2 sobre o R apenas do refratário, porque o fluxo de calor está vindo de dentro para fora. E o único material que separa entre o T1 e o T2 é o refratário. Então, eu vou colocar T1 menos T2 sobre L1 sobre K1 vezes A. Bom, só rearrumei isso daqui, dessa forma passando K1 vezes A lá para cima, e vou substituir aqui, ó, no lugar do fluxo de calor, 1.480,6, igual a 1,2 vezes 1 sobre 0,20, vezes
1.675 menos o T2. Ao fazer essa conta toda aqui e passando o sinal de menos para lá, você vai achar que a temperatura entre o refratário e o isolante é 1428,2 graus Celsius. Bom, pessoal, essa daqui é apenas uma explicação breve daquela nossa aula de fluxo de calor. Futuramente eu vou colocar agora, quando nós tivermos uma outra superfície, que vai ser a superfície cilíndrica, que já vai mudar no cálculo da nossa integral para o fluxo de calor, consequente vai mudar na resistência térmica também. Espero que tenham gostado da aula. Vou postar ela lá na minha página no YouTube. Curtam, compartilhem, divulguem tudo direitinho aí e estudem. Falou? Abraço!